Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, link seu sucesso. É isso aí galera, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu venho trazendo um super projeto pedagógico que sem dúvida alguma vai turbinar os seus estudos. Nós estamos aqui para maximizar a sua preparação para este concurso. E a gente vai trabalhar com História de Sergipe. Iremos analisar ao longo deste curso todos os itens que constam no seu edital. Então você pode ter certeza que vai ter uma grande preparação, uma preparação focada aqui no LAC Concursos. E a gente já na primeira aula vai trabalhar a formação territorial do atual estado de Sergipe. Ou seja, é nossa função na aula de hoje analisar as origens históricas do território sergipano, analisando desde a pré-história, passando pela fase da colonização, chegando até a fase do Império. Ou seja, todo o processo histórico de formação territorial de Sergipe será analisado na aula de hoje. Então vamos lá. Vem cá, vontade de estudar, pois hoje eu quero lhe usar. Muita concentração, muito foco, muita disciplina para que a gente possa ter um grande aprendizado e chegar competitivo no dia da prova. Sem mais delongas, meus caros e minhas caras, a gente já começa a nossa aula analisando o chamado período pré-histórico. E o que vem a ser, a propósito, a chamada pré-história, professor? Olha, a pré-história convencionou-se chamar de período que é anterior ao advento da escrita. Em se tratando de história do Brasil, nós chamamos de pré-história o período anterior à chegada dos colonizadores europeus a este território. Ou seja, o período histórico que está compreendido entre o aparecimento dos primeiros grupos humanos neste território e a chegada dos portugueses em 1500 é denominado de pré-história brasileira. Portanto, vamos conceituando como período anterior à chegada dos europeus aqui em nosso território. Estudos arqueológicos apontam para cerca de 9.000 anos antes de Cristo a data da ocupação de grupos humanos no território que hoje nós conhecemos como estado de Sergipe. Portanto, há cerca de 9 milênios já haviam grupos humanos fixados nesta região. E como é que isso é provado, professor? Como é que isso é comprovado cientificamente? Através de vários estudos arqueológicos que vão pesquisar através das análises das chamadas pinturas rupestres, que eram aquelas pinturas feitas pelos grupos humanos, geralmente em paredes de cavernas, retratando cenas que eram comuns ao cotidiano desses grupos humanos, através também de fragmentos de ossos fossilizados, de restos de cerâmica e de artefatos diversos, que são pesquisados, que são analisados, e que ajudam a compreensão do modo de vida desses grupos humanos prioritários em território sergipano. Sendo assim, pessoal, os estudos arqueológicos apontam para 3 tradições culturais ou 3 tradições arqueológicas em Sergipe, que são a tradição Canindé, a tradição Aratu e também a tradição Tupi-Guarani. Então são 3 culturas ou 3 tradições arqueológicas em Sergipe: Canindé, Aratu e Tupi-Guarani. Em se tratando do processo de formação territorial e de ocupação de Sergipe, em relação aos povos indígenas, nós temos 2 grupos principais que ocuparam o território sergipano. Um grupo tupi, os tupinambás, e um grupo tapuia, os cariris.
Os tupinambás se concentravam na faixa litorânea do território, ao passo que os cariris estavam estabelecidos no interior do território, chamado sertão. É o sertão do Cariri. Vale ressaltar ainda que o território sergipano fazia parte da capitania da Baía de Todos os Santos. Como os senhores bem sabem, em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, resolveu criar o sistema de capitanias hereditárias. Por esse sistema, o território da América Portuguesa foi dividido em lotes de terra de tamanhos variados que se estendiam do litoral até os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Essas eram as capitanias que foram entregues a representantes da pequena nobreza de Portugal, que tinham a responsabilidade de fazer produzir riquezas dentro da ótica mercantilista. Este era o papel da colônia brasileira, fornecer riquezas para o entesouramento da metrópole, ou seja, de Portugal. O território que hoje conhecemos como Sergipe fazia parte, portanto, da capitania da Baía de Todos os Santos. O sistema de capitanias, como todos bem sabem também, não deu muito certo, porque de todas as capitanias que foram criadas pelo rei de Portugal, lá em 1534, apenas 2 capitanias acabaram obtivendo um sucesso mais imediato, por conta do cultivo de cana-de-açúcar. Foram as capitanias de Pernambuco, que era administrada por Duarte Coelho, e de São Vicente, segundo lote, que era administrada por Martim Afonso de Souza. As demais capitanias não apresentaram os mesmos resultados exitosos numa primeira etapa. E os motivos para isso foram muitos. As grandes distâncias das capitanias, a distância em relação a Portugal, a falta do apoio financeiro por parte do governo português, ataques indígenas, ataques de piratas e corsários, principalmente franceses, falta de recursos financeiros dos próprios capitães donatários, falta de iniciativa de alguns donatários, enfim, os problemas foram diversos. Por conta disso, apenas 2 capitanias acabaram prosperando economicamente. E as demais tiveram sérios problemas, como foi o caso da capitania da Baía de Todos os Santos, depois do falecimento de seu capitão donatário, e o seu herdeiro alegou não ter condições financeiras de prosseguir com aquele empreendimento. Esta capitania foi retomada pelo governo português e foi escolhida justamente para ser a sede administrativa da América Portuguesa. Em 1548, o governo português resolveu centralizar a administração da América Portuguesa, criando um novo sistema político-administrativo que nós chamamos de governos gerais. O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza. Tomé de Souza que veio, trouxe padres jesuítas que vieram trabalhar na catequização indígena. Tomé de Souza veio com o objetivo de combater os piratas e corsários franceses, de estabelecer alianças com nações indígenas que poderiam ser cooptadas nessa tarefa de colonização da América e de combater as tribos consideradas hostis. Além disso, Tomé de Souza vem para fundar a primeira cidade do Brasil, que foi São Salvador, que torna-se a capital da Baía de Todos os Santos e também a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil, fundada em 1549, portanto, por aquele que foi o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. E quando é que Sergipe aparece nessa história? Como a gente já viu, as terras sergipanas estavam circunscritas à capitania da Baía de Todos os Santos.
Em 1590, olha a data importante aqui, pessoal, 1590, portanto, já dentro do período denominado de União Ibérica. União Ibérica é aquele período histórico em que Portugal e Espanha estavam atrelados do ponto de vista político. Havia uma unificação, o rei da Espanha também governava a Portugal. Esse período durou 60 anos, vai de 1580 até 1640. E o período da chamada União Ibérica é muito importante para você compreender a história do Brasil, porque nesse período o nosso território foi alvo de invasões externas. Tivemos invasões e ocupações no Maranhão, onde se estabeleceu a chamada França Equinocial entre 1612 e 1615, e em boa parte da região nordeste do Brasil nós tivemos o estabelecimento da chamada Nova Holanda, ou Brasil holandês, a partir de 1630, estendendo-se até 1654. Então, nesse período da União Ibérica, nós temos importantes acontecimentos que vão, invariavelmente, atingir também a própria história de Sergipe. Bacana, 1590 aqui, pessoal, a criação da capitania de Sergipe del Rei. A capitania é criada em 1590, mas ela continua subordinada à administração da Baía de Todos os Santos. Então vamos acompanhar aqui, pessoal. Na verdade, aqui nós podemos dizer que quando surge a capitania de Sergipe, Sergipe del Rei, ela é uma espécie de comarca. Ela está ligada à administração política da capitania da Baía de Todos os Santos. Nesse mesmo ano, nós temos a fundação da Vila de São Cristóvão, a primeira capital de Sergipe, também fundada em 1590. Qual que era o objetivo da coroa portuguesa em estabelecer núcleos de povoamento nesse território? Então você já assimilou que o território sergipano estava inserido na capitania da Baía de Todos os Santos, o contexto histórico da União Ibérica, e era a fase da conquista territorial desse território. Então, para facilitar a comunicação entre as duas principais capitanias do Brasil, quais eram as duas capitanias mais importantes do ponto de vista... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a estudar conosco para o concurso da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, Sejuc Sergipe 2018. São 100 vagas para o sistema penitenciário. Nós aqui da La Concurso preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo por apenas 10 parcelas de R$30. Este curso, nós estamos tratando ele com prioridade aqui na La Concurso, um curso muito competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Olha só, essa videoaula que você assistiu no YouTube é apenas 30% do total de aulas. A gente colocou uma playlist aí de 60 vídeos apenas para este concurso. Mas esse curso, com 10 parcelas de R$30, você pode assistir mais de 110 aulas aqui na La Concursos e mais a nossa turma Personal Coach. Se você fizer o Personal Coach, se você cumprir as suas metas de todos estudos, tenho certeza que ficará muito competitivo. Espero vocês aqui na LAC. Acesse laconcurso.com.br. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.